A chuva batia forte nos vitrais coloridos da mansão Tavares quando cheguei pela primeira vez. Era uma dessas construções antigas do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que pareciam guardar segredos em cada cômodo. O casarão colonial, com suas paredes de pedra e jardins abandonados, tinha aquele ar pesado que só lugares marcados pela tristeza conseguem ter. Eu me chamo Marina Santos, tenho 23 anos e estou no último ano de psicologia na UFRJ. Quando vi o anúncio procurando uma babá para uma criança de 4 anos, pensei que seria apenas mais um trabalho temporário para pagar as contas. Não imaginava que estava prestes a entrar numa história que testaria tudo que aprendi sobre comportamento humano, trauma infantil e, principalmente, sobre os limites que algumas pessoas são capazes de ultrapassar por dinheiro. A porta foi aberta por Luciana, a governanta, uma senhora de seus 60 anos com olhos cansados que pareciam ter visto demais. Ela me conduziu por corredores escuros, decorados com retratos de família que me observavam com expressões solenes. Quadros de navegadores antigos, modelos de navios em vitrines de mogno, troféus marítimos. Tudo ali respirava o império náutico que a família Tavares havia construído ao longo de gerações. A senhora vai cuidar do pequeno Miguel, disse Luciana, sua voz baixa ecoando pelos corredores. Coitadinho, desde que Dona Beatriz faleceu, o menino não é mais o mesmo. Beatriz Tavares. Eu tinha lido sobre ela nos jornais, 6 meses atrás. Herdeira de uma das maiores empresas de navegação do país, morrera em circunstâncias misteriosas durante um cruzeiro particular. Afogamento acidental, dizia o laudo oficial. Mas os tabloides sussurravam outras possibilidades. E o senhor Tavares? Perguntei, enquanto subíamos uma escadaria de mármore. Senhor Rafael está tentando seguir em frente, Luciana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Casou-se novamente há 3 meses. Com a senhora Cristina. Havia algo no tom dela que me fez prestar atenção. Não era desprezo exatamente, mas uma cautela velada, como se falasse de alguém que precisava ser constantemente observado. Paramos em frente a uma porta de madeira entalhada. Luciana bateu suavemente antes de abrir. Miguelzinho? Trouxe alguém especial para conhecer você. O quarto era enorme, mas parecia pequeno pela quantidade de brinquedos espalhados, a maioria ainda nas caixas, intocados. Perto da janela, um menino pequeno desenhava sentado no chão, os ombros curvados, o cabelo castanho escuro caindo sobre os olhos. Ele não se virou quando entramos. Miguel, amor, essa é a Marina. Ela vai cuidar de você agora, Luciana falou com ternura genuína. O menino finalmente olhou para cima, e meu coração se apertou. Aqueles olhos castanhos carregavam uma tristeza que nenhuma criança de 4 anos deveria conhecer. Olheiras profundas marcavam seu rosto pequeno, e havia algo mais, medo. Um medo antigo, enraizado. Oi, Miguel, me abaixei até ficar na altura dele, mantendo uma distância respeitosa. Que desenho bonito! É um barco? Ele assentiu levemente, mas não falou. Seus olhos se moveram nervosamente para a porta, como se esperasse que alguém perigoso pudesse aparecer a qualquer momento. Ele não fala muito ultimamente, Luciana suspirou. O doutor disse que é o luto, mas... Mas o quê? Perguntei, percebendo a hesitação. Nada, querida. Só, fique atenta. Este é um lar complicado. Naquela tarde, conheci Rafael Tavares. Alto, na casa dos 40 anos, tinha aquela aparência de homem que carrega o peso do mundo nos ombros. Seu terno estava impecável, mas seus olhos estavam vazios, movendo-se pelo próprio casarão como se fosse um estranho nele. Marina, obrigado por aceitar cuidar do Miguel, ele apertou minha mão mecanicamente. Preciso viajar muito por causa dos negócios, e meu filho, ele precisa de estabilidade. De alguém em quem confiar. Farei o meu melhor, senhor Tavares. Por favor, me chame de Rafael. Ele olhou para a escadaria, para o andar de cima onde Miguel estava. Meu filho tem passado por momentos difíceis. Ele diz que vê coisas. À noite. Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de saltos altos no mármore. Uma mulher desceu as escadas com a graça calculada de quem sabe que está sendo observada. Cristina Tavares era deslumbrante, cabelos loiros perfeitamente escovados, pele bronzeada, vestido de grife que custava provavelmente mais que meu semestre inteiro de faculdade.
Mas havia algo nos seus olhos verdes que me deixou imediatamente alerta. Eram frios, avaliadores, como os de um predador medindo sua presa. Ah, a nova babá, ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Espero que seja mais competente que a anterior. Aquela moça simplesmente desapareceu sem dar satisfação. Cristina, por favor, Rafael disse, cansado. Estou apenas dizendo a verdade, querido. Ela passou por mim, seu perfume caro inundando o ar. Miguel é uma criança especial. Precisa de cuidados especiais. Às vezes me pergunto se não seria melhor para ele estar em algum lugar onde pudessem realmente ajudá-lo. A forma como ela disse lugar me fez estremecer. Sabia exatamente o que estava sugerindo. Meu filho fica aqui, em casa, Rafael disse, sua voz ganhando uma firmeza que não havia antes. Cristina apenas sorriu novamente, beijou o rosto do marido e saiu em direção ao jardim, seu celular já na mão. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei no quarto ao lado do de Miguel, a porta entreaberta. Rafael tinha mencionado que o filho acordava gritando quase todas as noites, e eu queria estar preparada. Como estudante de psicologia, sabia que terrores noturnos eram comuns em crianças que passavam por trauma, mas algo na atmosfera daquela casa me deixava inquieta. Por volta das 2 da manhã, ouvi um grito agudo, desesperado, que cortou o silêncio da mansão como uma lâmina. Pulei da cama e corri para o quarto de Miguel. Ele estava sentado na cama, o corpo todo tremendo, os olhos arregalados fixos num canto escuro do quarto. A mulher branca, ele sussurrou, sua voz rouca de tanto gritar. A mulher branca estava aqui de novo. Miguel, está tudo bem, estou aqui, me aproximei devagar, acendendo o abajur. Que mulher branca! A que vem me visitar. Ela tem o rosto todo branco, como uma caveira. E diz coisas ruins. Diz que eu sou maluco. Que meu pai não me quer. Que vão me mandar embora. Meu sangue gelou. Isso não era um pesadelo comum. As palavras eram muito específicas, muito cruéis. Miguel, quando essa mulher vem? Quando todo mundo está dormindo. Ela abre a porta e fica ali. Ele apontou para o canto onde havia uma cadeira antiga. Às vezes ela se senta ali e fica me olhando. Eu finjo que estou dormindo, mas ela sabe que estou acordado. Verifiquei a porta. Estava trancada por dentro, como Rafael havia me instruído. As janelas também estavam fechadas. Mas então notei algo. O trinco da porta tinha arranhões recentes ao redor, como se alguém tivesse manipulado a fechadura com algum instrumento. Miguel, você viu o rosto dessa mulher? Por baixo do branco. Ele negou com a cabeça, agarrando seu ursinho de pelúcia, o único brinquedo que parecia realmente usar. Ela usa algo no rosto, como uma máscara, e uma capa preta grande. Naquele momento, ouvi passos no corredor. A porta se abriu e Cristina apareceu, vestindo um robe de seda, os cabelos soltos. Seu rosto demonstrava preocupação, mas havia algo teatral na expressão. Ouvi gritos. Foi Miguel de novo? Ela entrou sem pedir licença. Rafael, acorde. Seu filho teve outra crise. Rafael apareceu momentos depois, ainda sonolento. O modo como Cristina dramatizava a situação me incomodou profundamente. Ele disse que viu uma mulher no quarto, expliquei calmamente. Uma figura com o rosto branco. Viu. Cristina praticamente cuspiu a palavra. Ele não viu nada porque não há nada para ver. Essa criança está tendo delírios, Rafael. Isso está piorando. Na semana passada ele disse que havia fantasmas no porão. Antes disso, que havia vozes nas paredes. Você não vê? Ele precisa de ajuda profissional. Ajuda que não podemos dar aqui. Ele só precisa de tempo, Rafael disse, mas sua voz não tinha convicção. Tempo. Cristina virou-se para ele, sua voz subindo. E se ele machucar alguém durante um desses episódios? E se machucar a si mesmo? Você tem responsabilidades, Rafael. Para com ele e para com nossa família. Nossa futura família. Ela colocou a mão no ventre, num gesto que não poderia ser mais óbvio. Rafael fechou os olhos. Vamos discutir isso amanhã, ele disse finalmente. Marina, pode ficar com ele até se acalmar. Depois que eles saíram,
Cristina lançando-me um olhar de pura animosidade. Fiquei com Miguel. Ele eventualmente adormeceu, exausto, mas eu permaneci acordada, observando a porta, observando as sombras, e me perguntando se realmente era possível que uma criança de 4 anos estivesse inventando detalhes tão específicos e perturbadores. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina com Miguel. Ele era uma criança doce, inteligente, mas profundamente assustada. Gostava de desenhar barcos, como o pai e o avô, e adorava histórias sobre o mar. Mas sempre que a noite se aproximava, ficava tenso, nervoso, seus olhos constantemente checando as portas e janelas. Marina, ele me perguntou certa tarde, enquanto brincávamos com blocos de montar, você acredita em monstros? Acho que existem muitos tipos de monstros, respondi honestamente. Alguns são imaginários. Outros são bem reais. Mas usam rostos de gente normal. Ele me estudou com aqueles olhos sábios demais para sua idade. A mulher branca é de verdade. Eu sei que é, posso sentir o cheiro dela. Perfume forte, que dói o nariz. Aquilo me fez pausar. Detalhes sensoriais eram significativos. Crianças podiam ter imaginação fértil, mas raramente inventavam sensações olfativas específicas em pesadelos. Que tipo de perfume? Como flores, mas muito forte. Como as flores que colocaram no caixão da mamãe. Meu coração acelerou. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Nos movimentos de Cristina pela casa. Na forma como ela olhava para Miguel, não com afeto maternal, mas com impaciência mal disfarçada. Na forma como constantemente sugeria, na frente de Rafael, que o menino precisava de internação temporária para avaliação psiquiátrica. Uma tarde, enquanto Cristina estava em seu spa e Rafael em reuniões, vasculhei discretamente o quarto dela. Eu sabia que estava ultrapassando limites, mas meus instintos gritavam que algo estava profundamente errado. No armário, atrás de caixas de sapatos caríssimos, encontrei uma caixa de madeira trancada. Usando um grampo de cabelo, consegui abri-la. Dentro havia documentos, papéis legais sobre a herança dos Tavares. Milhões de reais em ações da empresa, propriedades, investimentos. Por lei, tudo estava em nome de Miguel até ele completar 18 anos. Rafael administrava como guardião, mas não podia vender ou transferir nada sem aprovação judicial. Mas havia uma cláusula que me fez o sangue gelar. Em caso de incapacidade mental comprovada do herdeiro primário, a custódia dos bens passa para o próximo herdeiro direto. Embaixo dos documentos, encontrei algo ainda mais perturbador. Um recibo de uma loja de artigos teatrais, datado de 2 meses atrás. Compra, uma máscara facial branca, tipo mortuária, e uma capa de veludo preta. E uma nota manuscrita com letra que reconheci como de Cristina. Lembrar, sempre após as 2 horas. Porta abre com chave mestra. 3 vezes por semana é suficiente para o efeito desejado. Minha mente começou a montar o quebra-cabeça. Cristina estava grávida. Se Miguel fosse declarado mentalmente incapaz, seus direitos sobre a herança seriam transferidos. Para quem? Para o próximo filho de Rafael, o filho que Cristina estava esperando. Ela não estava apenas esperando que Miguel desenvolvesse problemas psicológicos. Ela estava ativamente causando esses problemas. Precisava de provas. Provas irrefutáveis. Foi então que olhei para o quarto de Miguel e tive uma ideia. Na semana anterior, tinha dado a ele um presente, um projetor de estrelas para ajudá-lo a dormir, um aparelho moderno que projetava constelações no teto. Miguel havia adorado, dizendo que as estrelas o faziam sentir-se protegido. Mas aquele projetor tinha uma função que ele não conhecia, uma câmera embutida com sensor de movimento, projetada para pais monitorarem babás eletrônicas. Eu tinha comprado o modelo top de linha, pensando em ajudar Rafael a entender os pesadelos do filho. Agora, eu iria usar para capturar um monstro bem real. Naquela noite, instalei o projetor cuidadosamente no criado mudo de Miguel, ajustando o ângulo para capturar tanto a porta quanto a maior parte do quarto. Configurei para gravar automaticamente quando detectasse movimento, e o armazenamento ia direto para meu celular via Wi-Fi. Vai fazer estrelas? Miguel perguntou, animado. Vai sim. As estrelas mais bonitas que você já viu. E vão te proteger a noite toda. Prometo.
Coloquei-o na cama, cantei uma cantiga que minha avó costumava cantar para mim, Boi da Cara Preta, e esperei ele dormir. Então fui para meu quarto, mantendo meu celular ao lado com o aplicativo aberto, pronta para qualquer movimento. Rafael tinha viajado para Santos naquela tarde para inspecionar um novo navio. Cristina tinha jantado sozinha, bebido 2 taças de vinho e subido cedo para seu quarto. A mansão estava silenciosa, apenas o som da chuva lá fora e o tic-tac do relógio antigo no corredor. Eram 2h17 da manhã quando meu celular vibrou. Detecção de movimento. Com o coração disparado, abri a transmissão ao vivo. A princípio, vi apenas o quarto escuro de Miguel, iluminado pela luz suave das estrelas projetadas no teto. Então, lentamente, a porta começou a se abrir. Uma figura entrou. Alta, coberta por uma capa preta que arrastava no chão. E o rosto? Deus! O rosto era uma máscara branca pálida, sem expressão, com olhos vazios e uma boca escancarada em um grito silencioso. A figura moveu-se em silêncio sobrenatural em direção à cama onde Miguel dormia. Minha primeira reação foi correr para lá, mas me contive. Precisava da gravação completa. Precisava que ficasse registrado. A figura se inclinou sobre Miguel. O menino acordou e eu podia ver, mesmo através da tela, o terror puro em seus olhos. Mas ele não gritou dessa vez, ficou paralisado de medo. Então a figura começou a sussurrar. O áudio do projetor captou perfeitamente. Você é maluco, Miguelzinho. Ninguém te quer aqui. Seu pai vai te mandar embora. Para um lugar escuro, cheio de pessoas más. Você nunca mais vai ver o sol. Nunca mais vai brincar. Porque você é doente. Você é louco. Todo mundo sabe. As palavras eram veneno puro, calculadas para destruir a sanidade de uma criança. Senti náusea, mas continuei gravando. A figura então se sentou na cadeira, exatamente onde Miguel havia dito, e ficou ali, apenas observando o menino tremer na cama. 5 minutos. 10, 15. Uma tortura psicológica silenciosa e devastadora. Finalmente, a figura se levantou, moveu-se em direção à porta, e antes de sair, virou-se uma última vez. Com movimentos lentos e deliberados, removeu a máscara. O rosto de Cristina apareceu, iluminado pela luz suave do projetor. Ela olhou para Miguel, que fingia estar dormindo agora, e sussurrou: Logo, logo, querido. Logo, logo você vai sair daqui, e tudo que deveria ser seu vai ser meu. Do meu filho. Eu apenas preciso te quebrar um pouquinho mais. Então ela sorriu, colocou a máscara de volta, e saiu. Miguel esperou até ter certeza de que ela tinha ido. Então ele se virou, viu o projetor com sua luzinha vermelha piscando, e olhou diretamente para a câmera. Houve um entendimento silencioso naquele olhar. Ele sabia que eu tinha visto. Que finalmente alguém tinha visto. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes: nuvem, meu computador, e um pendrive que guardei no fundo da minha bolsa. Depois, sentei na cama e comecei a planejar. Cristina tinha acabado de cometer um erro fatal. Ela tinha confessado seus motivos na câmera. Tinha se revelado completamente. E agora, eu tinha tudo o que precisava para proteger Miguel e destruir os planos dela. Mas havia um problema. Rafael voltaria apenas no final da semana. Cristina já estava falando em marcar uma avaliação psiquiátrica de emergência para Miguel na segunda-feira. Eu tinha 3 dias para agir, e sabia que ela não pararia as visitas noturnas. Pelo contrário, provavelmente as intensificaria para garantir que Miguel estivesse completamente quebrado antes da avaliação. Precisava de um plano. Um plano que não apenas expusesse Cristina, mas que também garantisse que ela jamais pudesse machucar aquela criança novamente. E enquanto olhava pela janela para os jardins escuros da mansão Tavares, ouvindo a chuva cair sobre as velhas pedras, comecei a arquitetar exatamente isso. Porque se Cristina queria jogar jogos psicológicos, ela tinha escolhido o adversário errado. Eu tinha estudado a mente humana por 4 anos. Tinha feito estágio em psicologia forense. Conhecia cada truque, cada manipulação, cada forma de quebrar e reconstruir uma psique. E agora, eu ia usar todo esse conhecimento não para destruir, mas para proteger. Para salvar um menino inocente das garras de uma mulher que via uma criança apenas como um obstáculo para sua fortuna. A caçada tinha começado.
Mas desta vez, o predador tinha se tornado a presa. Sábado amanheceu com um céu cinzento sobre o Rio de Janeiro. Eu tinha dormido apenas 2 horas, mas minha mente estava fervilhando com possibilidades. O vídeo estava seguro, mas precisava de mais. Precisava construir um caso tão sólido que nem o melhor advogado de Cristina pudesse refutar. Miguel acordou exausto, olheiras ainda mais profundas marcando seu rostinho. Quando entrei em seu quarto com o café da manhã, ele me olhou com uma mistura de esperança e medo. Você viu? Ele sussurrou, olhando para o projetor de estrelas. Me ajoelhei ao lado dele. Vi sim, querido. E agora vamos fazer algo a respeito. Mas preciso que você seja muito corajoso. Pode fazer isso por mim? Ele assentiu, apertando meu dedo com sua mãozinha pequena. A mulher branca vai voltar hoje à noite, Miguel. E você vai fingir que está com muito, muito medo. Vai gritar, vai chorar. Pode fazer isso. Seus olhos se arregalaram. Mas eu não quero que ela venha. Eu sei, amor. Mas vai ser a última vez, prometo. Depois disso, ela nunca mais vai te assustar. Confia em mim. Ele pensou por um longo momento, então assentiu novamente. Você vai me proteger. Com a minha vida. Desci para o café da manhã onde Cristina já estava, perfeitamente maquiada, lendo uma revista de decoração. Ela mal olhou para mim quando entrei. Bom dia, Cristina, eu disse, servindo-me de café. HM foi sua única resposta. Miguel teve uma noite difícil de novo, continuei, mantendo minha voz neutra. Talvez devêssemos considerar deixar a porta do quarto dele aberta, para que ele se sinta mais seguro. Ela baixou a revista, seus olhos verdes fixos em mim com uma frieza que me fez estremecer. A porta fica trancada por segurança. Ele pode sonambular e se machucar. Ou você não pensou nisso, universitária? A forma como disse universitária era carregada de desdém. Claro, você deve saber melhor, respondi, forçando um sorriso. Sei sim. Afinal, serei mãe em breve. Mãe de verdade, não uma simples babá temporária. Ela acariciou a barriga levemente protuberante. Rafael e eu já estamos fazendo planos. Esta casa vai finalmente ter alegria de novo. Uma família de verdade. E Miguel? Não pude deixar de perguntar. Miguel, ela suspirou dramaticamente, receberá o cuidado que precisa. Em um lugar apropriado. Segunda-feira temos uma consulta com o Dr. Augusto Ferreira, o melhor psiquiatra infantil do Rio. Ele vai fazer uma avaliação completa. Reconheci o nome. Doutora Ferreira era conhecido por diagnosticar rapidamente crianças com distúrbios graves. Ele tinha uma reputação duvidosa na comunidade acadêmica, mas era popular entre famílias ricas que queriam soluções rápidas. Entendo, foi tudo que disse. Mais tarde naquele dia, enquanto Miguel cochilava, fui até a biblioteca da mansão. As paredes eram cobertas por estantes de mogno repletas de livros antigos sobre navegação, história marítima e álbuns de família. Comecei a procurar informações sobre Beatriz, a primeira esposa de Rafael. Encontrei álbuns de fotos. Beatriz era linda, cabelos castanhos ondulados, sorriso genuíno, sempre com Miguel no colo nas fotos. Havia fotos de viagens, festas, momentos familiares. E então, abruptamente, as fotos paravam. 6 meses atrás. Ela era linda, não era? A voz de Luciana me fez pular. A governanta estava na porta, segurando um espanador. Era assim. Miguel tem os olhos dela. Luciana se aproximou, olhando as fotos com tristeza. Dona Beatriz era uma alma pura. Amava aquele menino mais que tudo. Quando ela morreu, foi como se a luz desta casa se apagasse. Luciana, falei baixo, verificando se estávamos sozinhas, o que realmente aconteceu com ela? A governanta hesitou, seus dedos tremendo sobre o espanador. Disseram que foi acidente. Que ela bebeu demais no cruzeiro e caiu do barco. Mas o quê? Dona Beatriz não bebia. Nunca. Ela tinha uma condição no fígado desde jovem, nem tocava em álcool. E mesmo assim, o laudo toxicológico dizia que ela tinha uma concentração altíssima de álcool no sangue. Luciana limpou uma lágrima. Sempre achei estranho.
E mais estranho ainda foi a velocidade com que Sr. Rafael se casou de novo. 3 meses depois do funeral. Quanto tempo Rafael conhecia Cristina antes disso? Ah, ela já estava por aqui, Luciana disse amargamente. Era, como eu diria, amiga da família. Aparecia em alguns eventos. Sempre muito atenciosa com o Sr. Rafael. Dona Beatriz não gostava dela, dizia que sentia algo falso naquela mulher. Meu cérebro começou a fazer conexões. Luciana, você acha que... Não sou de fazer acusações, menina, ela me cortou rapidamente. Mas acho que há coisas nesta casa que seria melhor deixar enterradas. Por sua própria segurança. Ela saiu antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, mas já era suficiente. As peças estavam se encaixando numa imagem muito mais sombria do que eu imaginara. Passei a tarde montando meu plano. Precisava de testemunhas confiáveis, não apenas do vídeo, mas da situação completa. Liguei para minha orientadora na faculdade, doutora Helena Rodrigues, uma psicóloga forense respeitada. Marina? Que surpresa! Como está o trabalho de babá? Doutora Helena, preciso da sua ajuda. É urgente e complicado. Contei a ela tudo, os terrores noturnos de Miguel, minha investigação, o vídeo que capturei. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Meu Deus, Marina, isso é grave. Muito grave. O que você está descrevendo é abuso psicológico sistemático, com premeditação. Se o que você diz é verdade, essa mulher está literalmente tentando induzir transtornos mentais em uma criança. Eu sei. E ela vai conseguir se eu não fizer algo. O pai está cego, o psiquiatra que vai avaliar Miguel é duvidoso, e na segunda-feira ela pode conseguir uma ordem para internar o menino. Marina, você tem que levar isso às autoridades. Conselho tutelar, Ministério Público. Não há tempo. E preciso de algo incontestável. Por isso estou ligando. Preciso que a senhora venha aqui amanhã à noite. Como testemunha. Doutora Helena suspirou. Você está me pedindo para participar de uma espécie de armadilha? Estou pedindo que ajude a salvar uma criança. Outro silêncio. Então, me mande o endereço. Estarei aí às 9 da noite de domingo. Próxima ligação. Luciana. Expliquei meu plano, e apesar do medo visível em seus olhos, ela concordou em ajudar. Dona Beatriz teria feito o mesmo pelo filho dela, disse simplesmente. A noite de sábado chegou. Coloquei Miguel na cama cedo, reforçando as instruções. Lembra, quando ela vier, você grita. Grita bem alto. Deixa ela pensar que está conseguindo te assustar. E você vai estar lá. Vou estar logo ali, escutando tudo. E amanhã à noite, vamos acabar com isso. Para sempre. Ele se aninhando sob as cobertas, segurando seu ursinho. Marina? Você acha que minha mãe está me vendo? Do céu. Meu coração se partiu. Tenho certeza que sim, amor. E tenho certeza que ela está muito orgulhosa de você. Voltei para meu quarto e esperei. O projetor estava gravando novamente. Às 2h23, a notificação chegou. Cristina havia entrado. Desta vez, ela estava mais agressiva. Inclinada sobre Miguel, sua voz era um veneno sussurrado. Amanhã vem um médico. Ele vai dizer que você é louco. Que precisa de remédios fortes. Remédios que vão fazer você esquecer quem você é. E depois, vão te levar embora. Para longe, onde ninguém pode te ouvir gritar. Miguel gritou, exatamente como eu havia instruído. Um grito agudo, desesperado. Cristina sorriu sob a máscara, claramente satisfeita com o resultado. Isso, grita mais. Mostra para todo mundo como você é maluco. Ela ficou ali por 20 minutos dessa vez, uma tortura prolongada. Quando finalmente saiu, pude ouvir Miguel soluçando baixinho. Esperei 10 minutos para ter certeza que Cristina havia voltado para seu quarto, então fui até Miguel. Ele estava realmente assustado agora, apesar de saber que era parte do plano. Abracei-o até ele se acalmar. Foi muito corajoso, Miguel. Muito corajoso. Amanhã acaba tudo isso.
Domingo chegou com o sol finalmente aparecendo entre as nuvens. Rafael retornou de viagem à tarde, cansado e preocupado. Cristina imediatamente o bombardeou com relatos dos episódios de Miguel. Foi terrível, amor. A pobre Marina teve que passar a noite com ele. Estou tão preocupada. Graças a Deus o doutora Ferreira vem amanhã cedo. Rafael olhou para mim, buscando confirmação. Eu apenas assenti levemente, sem contradizer Cristina abertamente. Ainda não era a hora. Às 9 da noite, a campainha tocou. Luciana, conforme planejado, atendeu e levou doutora Helena para a sala de estar. Eu desci para recebê-la, e Cristina apareceu imediatamente, curiosa e suspeitosa. Quem é esta? Boa noite, doutora Helena estendeu a mão profissionalmente. Sou Helena Rodrigues, psicóloga. Marina me pediu para vir avaliar Miguel, já que soube dos problemas que a criança está tendo. Ninguém autorizou isso, Cristina disse friamente, ignorando a mão estendida. Eu autorizei, menti calmamente. Como responsável por Miguel durante as ausências de Rafael, achei prudente ter uma segunda opinião antes da consulta de amanhã. Rafael apareceu, intrigado. Marina, você deveria ter me consultado primeiro. Peço desculpas, Rafael, mas achei que seria do interesse de Miguel. Doutora Helena interveio com sua voz calma e autoritária. Senhor Tavares, pelo que Marina me contou, seu filho está passando por episódios significativos de terror noturno. Como profissional, seria irresponsável não oferecer minha perspectiva, especialmente antes de qualquer decisão séria sobre tratamento. Rafael pareceu considerar, então assentiu. Claro, qualquer ajuda é bem-vinda. Cristina estava furiosa, mas não podia protestar abertamente sem parecer que não queria ajuda para Miguel. Bem, façam o que quiserem. Eu vou descansar. A gravidez me deixa exausta. Ela subiu as escadas, mas não antes de me lançar um olhar que claramente dizia: você vai se arrepender disso. Perfeito. Ela estava nervosa. Nervosa significava propensa a erros. Conversamos na sala por 1 hora. Doutora Helena fez perguntas cuidadosas a Rafael sobre a história de Miguel, sobre Beatriz, sobre quando os episódios começaram. Rafael, pela primeira vez, parecia realmente refletir sobre a cronologia. Agora que você menciona, os pesadelos começaram cerca de 1 mês depois de eu me casar com Cristina. E como Miguel reagiu ao novo casamento? Ele era reticente. Não era hostil, mas claramente não estava feliz. Cristina tentou se aproximar dele, mas Miguel sempre se afastava. Interessante, doutora Helena anotava em seu caderno. E a intensidade dos episódios tem aumentado? Sim, começou com pesadelos ocasionais, mas nas últimas semanas tem sido quase todas as noites. Luciana serviu café e, conforme planejado, deixou cair acidentalmente algumas palavras. Pobre criança. Às vezes ouço ele gritando a noite toda. E tem noites que ouço passos no corredor também, indo em direção ao quarto dele. Rafael franziu a testa. Passos. Ah, deve ser minha imaginação, senhor. Esta casa velha faz muito barulho. A semente da dúvida estava plantada. Às 11 horas, doutora Helena se despediu, mas conforme planejado, deixou seu cartão. Senhor Tavares, se precisar de qualquer coisa antes da consulta de amanhã, por favor me ligue. A qualquer hora. Depois que ela saiu, ajudei Rafael a trancar a casa. Ele parecia pensativo, perturbado. Marina, você realmente acha que Miguel está mentalmente doente? Era a primeira vez que ele me perguntava diretamente. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Você acredita em seu filho? Eu não sei. Quero acreditar, mas as coisas que ele diz são tão impossíveis ou apenas improváveis. Ele me olhou, confuso. Às vezes, continuei cuidadosamente, as coisas mais impossíveis são as únicas que podem acontecer. Boa noite, Rafael. Subi para meu quarto, mas não dormi. Esperei. 00:30 passou. 1 da manhã. Cristina estava esperando, provavelmente querendo ter certeza de que a casa estava em silêncio profundo depois da interferência da psicóloga. Às 2h34, meu celular vibrou.
Ela estava no quarto de Miguel. Mas desta vez, eu estava preparada. Silenciosamente, desci o corredor. Tinha deixado meu celular configurado para gravar áudio. Parei do lado de fora da porta do quarto de Miguel, gravando. Dentro, podia ouvir a voz de Cristina, clara apesar do sussurro. Amanhã é o dia, Miguelzinho. Amanhã o médico vai dizer que você precisa ir embora. E sabe o que vai acontecer depois? Seu pai vai assinar os papéis. Você vai para um hospital, vão te dar remédios que vão fazer sua cabeça ficar confusa, e aos poucos, todo mundo vai esquecer de você. E tudo que é seu, todo o dinheiro, todas as empresas, vão ser do meu bebê. Do filho que realmente importa. Miguel estava chorando agora, soluços abafados. Chora mesmo. Chora bastante. Mostra para todo mundo como você é fraco e patético. Sua mãe estaria tão envergonhada de você. Isso foi longe demais. Abri a porta bruscamente, acendendo a luz. Cristina congelou, a máscara no rosto, a capa preta ao redor do corpo. Por um segundo, ficamos todas olhando umas para as outras. Eu na porta, ela ao lado da cama de Miguel, e Miguel na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Saia! Agora minha voz estava calma, mas tinha um ferro nela que nunca tinha usado antes. Como você ousa? Cristina começou. Saia do quarto dessa criança. Agora. Minha voz ecoou pelos corredores. Ouvi portas se abrindo, passos correndo. Rafael apareceu, sonolento e confuso. O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão gritando? Então ele viu. Viu Cristina, vestida na capa preta, a máscara branca nas mãos onde a havia arrancado quando eu abri a porta. Viu Miguel, encolhido na cama, aterrorizado. Viu eu, parada entre sua esposa e seu filho, como um escudo humano. Cristina, que roupa é essa? Ela começou a gaguejar, procurando desesperadamente uma explicação. Eu estava checando Miguel. Ouvi ele chorar e... Vestida numa capa de teatro e com uma máscara de caveira, minha voz cortou suas mentiras. Rafael, você quer saber por que seu filho tem terrores noturnos? Porque sua esposa vem aqui todas as noites há meses, vestida assim, sussurrando coisas horríveis para ele. Destruindo psicologicamente uma criança de 4 anos. E tudo por causa de uma herança. Isso é absurdo. Cristina praticamente gritou. Ela está inventando coisas. Está tentando me incriminar. Estou inventando? Peguei meu celular. Então, como eu gravei sua voz agora há pouco, dizendo a Miguel que ele vai ser internado, medicado até esquecer quem é. Como eu tenho vídeos de você fazendo isso nas últimas noites. O rosto de Cristina perdeu toda a cor. Rafael se aproximou, lentamente, como se estivesse em transe. Vídeos. Quero ver isso, ele disse, a voz perigosamente baixa. Quero ver agora. Fomos todos para a sala, eu carregando Miguel, que se agarrava a mim como se sua vida dependesse disso, Rafael cambaleando como se tivesse levado um soco, Cristina protestando histericamente, e Luciana atrás de nós, em silêncio testemunhando tudo. Conectei meu celular à televisão grande da sala. Rafael sentou no sofá. Cristina ficou de pé, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desafio. Isso é ridículo. Não vou ficar aqui sendo acusada. Sente, Rafael ordenou, e havia algo em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Pura autoridade. Pura fúria contida. Cristina sentou. Pressionei play. O primeiro vídeo começou. A porta abrindo. A figura entrando. A máscara fantasmagórica. E então a voz, clara e inconfundível, a voz de Cristina. Você é maluco, Miguelzinho. Ninguém te quer aqui. Assistimos 5 minutos. Então 10. Eu tinha editado uma compilação das piores partes das últimas 3 noites. Cada palavra cruel, cada ameaça velada, cada momento de tortura psicológica. E então, o momento em que ela tirava a máscara, seu rosto perfeitamente visível na câmera, sorrindo enquanto dizia: logo logo você vai sair daqui, e tudo que deveria ser seu vai ser meu. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era absoluto. Rafael tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Luciana estava soluçando baixinho. Miguel tinha escondido o rosto no meu ombro.
E Cristina? Cristina percebeu que tinha perdido. Rafael, eu posso explicar. Ele se levantou, e pela primeira vez, viu o homem que construiu um império marítimo. O homem que comandava navios e destinos. O homem que Beatriz tinha amado. Você, ele disse, cada palavra pingando veneno, tortura o meu filho. Meu filho de 4 anos. A criança que Beatriz me deixou. Você tentou destruir a mente dele por dinheiro. Não é assim. Eu só queria que ele fosse tratado adequadamente. Mentira! O grito de Rafael fez todos pularem. Você disse no vídeo. Você confessou tudo. Você queria tirá-lo do caminho para seu filho herdar. Cristina tentou outra tática. Lágrimas começaram a rolar. Você não entende a pressão que estou sob. Grávida, entrando numa família onde nunca fui aceita, um enteado que me odeia. Miguel nunca te odiou, eu falei, minha voz cortante. Miguel tinha medo de você. E agora sabemos por quê. Rafael pegou o telefone. Vou ligar para a polícia. Não. Cristina se levantou de um pulo. Por favor, Rafael, pense no escândalo. Pense na sua empresa, na sua reputação. Pense no bebê. Ele pausou, o telefone na mão. O bebê, ele repetiu lentamente. Então olhou para a barriga dela. Esse bebê que você está usando como moeda de troca. Esse bebê que você já estava pronta para dar uma herança que não é sua para dar. É meu filho também. E Miguel é meu filho. Meu único filho com a mulher que eu amava. E você o torturou. O telefone tocou na mão dele. Era madrugada, mas Rafael atendeu. Alô? A voz do outro lado estava clara o suficiente para eu ouvir. Era a doutora Helena. Senhor Tavares, soube pelo barulho que algo aconteceu. Estou no meu carro, a 5 minutos daí. Marina me pediu para ficar de prontidão. Vocês precisam de ajuda? Rafael olhou para mim, depois para Miguel, depois para Cristina. Sim, ele disse finalmente. Precisamos. Doutora Helena chegou rapidamente, e com ela veio uma assistente social do Conselho Tutelar que ela tinha tido a presença de espírito de contatar. Quando mostramos os vídeos novamente, desta vez para as autoridades, a assistente social ficou visivelmente chocada. Isso é abuso psicológico sistemático, ela disse, fazendo anotações rápidas. Em todos os meus anos trabalhando com crianças, nunca vi algo tão calculado. Cristina havia mudado de tática completamente agora. Sentada no sofá, com as mãos protegendo a barriga, ela soluçava incontrolavelmente. Eu não estava bem. A gravidez, os hormônios, eu não estava pensando direito. Por favor, pensem no meu bebê. Eu preciso de ajuda, não de punição. Você precisa de responsabilização, doutora Helena disse friamente. O que você fez foi tentativa deliberada de induzir transtornos psicológicos em uma criança para ganho financeiro. Isso não é um surto de gravidez. Isso é premeditação. A polícia chegou às 4 da manhã. Levaram depoimentos de todos, de mim, de Luciana, de Rafael, até de Miguel, que com voz pequena mas firme, confirmou tudo na presença da assistente social. Cristina foi levada, ainda gritando sobre seus direitos, sobre o bebê, sobre como tudo isso era um mal-entendido. Mas os vídeos falavam por si mesmos. Não havia mal-entendido possível. Quando a casa finalmente ficou em silêncio novamente, já estava amanhecendo. Rafael sentou-se no chão da sala, exausto, destruído. Miguel se aproximou dele timidamente. Papai. Rafael abriu os braços e Miguel correu para eles. Pai e filho se abraçaram, chorando, liberando meses de medo, confusão e dor. Me desculpe, Rafael sussurrou no cabelo do filho. Me desculpe por não ter acreditado em você. Me desculpe por não ter protegido você. Você não sabia, papai. A mulher má era muito esperta. Mas eu deveria ter sabido. Eu sou seu pai. Deveria ter visto. Doutora Helena se aproximou de mim. Você fez um trabalho incrível, Marina. Salvou essa criança. Só fiz o que era certo. Não, ela balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você usou inteligência, coragem e empatia.
Você será uma psicóloga excepcional. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa, apesar dos esforços de Rafael para manter privacidade. Herdeira de empresa de navegação acusada de torturar enteado, gritavam as manchetes. O caso chocou o Brasil inteiro. Cristina foi indiciada por abuso psicológico de menor, tentativa de fraude de herança e uma série de outros crimes. Seu advogado tentou alegar insanidade temporária, mas os vídeos mostravam planejamento claro e execução metódica. Não havia nada de temporário ou insano ali, apenas maldade calculada. Durante as investigações, algo mais emergiu. A polícia, revisitando o caso da morte de Beatriz, encontrou inconsistências que haviam sido ignoradas anteriormente. Cristina tinha estado no cruzeiro naquela noite, como amiga da família. Testemunhas foram reentrevistadas. Surgiu que Cristina havia sido vista oferecendo drinks para Beatriz, insistindo que uma bebida não faria mal. Beatriz, que nunca bebia, havia recusado várias vezes. Mas na última vez que foi vista viva, estava tonta, cambaleante. E Cristina estava logo atrás dela no convés. O caso foi reaberto. Eu não sei se algum dia saberemos a verdade completa sobre aquela noite, mas as suspeitas eram suficientes para que Cristina enfrentasse investigação também por homicídio. Quanto ao bebê, uma menina nasceu 3 meses depois, enquanto Cristina aguardava julgamento. Rafael, apesar de tudo, garantiu que a criança fosse bem cuidada, colocando-a sob custódia de uma tia de Cristina que era, por todas as contas, uma pessoa decente. Ele não podia odiar uma criança inocente, mas também não podia criá-la sob o mesmo teto que Miguel, não depois de tudo. Miguel começou terapia com doutora Helena. Aos poucos, os pesadelos reais, aqueles causados pelo trauma, começaram a diminuir. Ele voltou a sorrir, a brincar, a ser uma criança de verdade. Um dia, cerca de 2 meses depois de tudo, ele veio até mim com um desenho. Era nossa casa, a mansão Tavares, mas agora tinha um sol grande e amarelo brilhando sobre ela. E 2 figuras na frente, ele e eu. Olha, Marina, nossa casa está feliz agora. O sol voltou. Lágrimas encheram meus olhos. Voltou sim, amor. Voltou sim. Rafael me ofereceu um emprego permanente como psicóloga da família quando eu me formasse. Aceitei. Aquela casa, aquela família, tinha se tornado importante para mim de uma forma que nunca imaginei. Na noite antes do julgamento de Cristina, Rafael me chamou para conversar em seu escritório. Ele parecia 10 anos mais velho, mas também mais leve de alguma forma, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Marina, nunca conseguirei te agradecer adequadamente pelo que você fez. Eu só. Não, ele me interrompeu gentilmente. Você salvou meu filho. Você viu a verdade quando todos nós estávamos cegos. Incluindo eu. Especialmente eu. Você estava de luto, Rafael. Cristina aproveitou-se disso. Estava de luto, ele concordou. Mas também estava sendo covarde. Era mais fácil acreditar que Miguel estava doente do que enfrentar que eu tinha trazido um monstro para dentro de casa. Que eu tinha falhado em protegê-lo. Você não falhou. Você acreditou quando eu mostrei a verdade. Eu deveria ter acreditado antes. Deveria ter acreditado nele. Rafael olhou pela janela, para o jardim onde Miguel brincava com Luciana. Beatriz teria acreditado. Ela sempre via as pessoas como realmente eram. Ela estaria orgulhosa do homem que você se tornou depois disso tudo. Do pai que você é agora. Ele sorriu tristemente. Espero que sim. Ele sorriu tristemente. Espero que sim. O julgamento de Cristina Tavares tornou-se um dos casos mais comentados do Rio de Janeiro. A sala do tribunal estava lotada, jornalistas, curiosos, estudantes de direito. Todos queriam ver a mulher que havia tentado destruir a mente de uma criança por dinheiro. Eu estava lá, sentada ao lado de Rafael. Miguel ficará em casa com Luciana e uma psicóloga infantil. Doutora Helena havia recomendado que ele não precisava reviver o trauma assistindo ao julgamento. Mas eu precisava estar lá. Precisava ver o fim dessa história. Cristina entrou escoltada, vestindo um conjunto sóbrio, o cabelo preso, sem maquiagem.
Estava nitidamente grávida agora, e seu advogado, o famoso Dr. Gustavo Mendes, claramente pretendia usar isso a seu favor. Ela parecia frágil, vulnerável, uma vítima das circunstâncias ao invés da perpetradora calculista que realmente era. O promotor, Dr. Paulo Andrade, era conhecido por sua determinação em casos envolvendo crianças. Ele não perdeu tempo. Senhoras e senhores do júri, ele começou, sua voz ecoando pela sala, vocês verão hoje algo raro, um caso onde não há dúvida sobre a culpa. Onde a evidência é tão clara, tão perturbadora, que não pode haver interpretação alternativa. Cristina Tavares, de forma sistemática e premeditada, torturou psicologicamente uma criança de 4 anos. E ela fez isso pelo motivo mais antigo do mundo, ganância. Ele reproduziu os vídeos. Na grande tela do tribunal, todos puderam ver a figura fantasmagórica entrando no quarto. As palavras cruéis sussurradas. O momento em que Cristina removia a máscara e confessava seus verdadeiros motivos. Ouvi soluços pela sala. Membros do júri limpavam lágrimas. Até o juiz, um homem de seus 60 anos acostumado aos piores crimes, parecia visivelmente perturbado. O advogado de defesa tentou argumentar depressão pós-parto antecipada, hormônios de gravidez, pressão psicológica. Mas cada argumento soava oco diante daquela evidência irrefutável. Quando chegou minha vez de testemunhar, subi ao banco nervosa. Nunca havia estado em um tribunal antes. O advogado de defesa foi agressivo, tentando me pintar como uma estudante ambiciosa que tinha fabricado evidências para ganhar notoriedade. Senhorita Santos, não é verdade que você tinha muito a ganhar expondo minha cliente? Publicidade, uma carreira garantida? Não, senhor, respondi, mantendo minha voz firme. Eu tinha muito a ganhar fazendo meu trabalho, que era proteger uma criança sob meus cuidados. E não lhe parece conveniente que você tivesse exatamente o equipamento necessário para gravar esses vídeos? Não há nada de conveniente nisso. Eu sou estudante de psicologia. Comprei aquele projetor porque ele tinha funções de monitoramento, pensando em ajudar Rafael a entender os pesadelos do filho. Nunca imaginei que registraria um crime em andamento. Mas registrou. E não levou imediatamente às autoridades. Por quê? Porque eu me inclinei para frente, olhando diretamente para o júri. Eu precisava de evidência incontestável. Precisava de algo tão claro que nem o melhor advogado do Brasil pudesse distorcer. E consegui exatamente isso. Houve um murmúrio de aprovação na sala. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Doutora Helena também testemunhou, explicando o dano psicológico que Cristina havia causado a Miguel. O que essa criança passou equivale à tortura psicológica. Os efeitos poderiam ter sido permanentes. Ele poderia ter desenvolvido transtornos graves, paranoia, ansiedade crônica, até psicose induzida pelo estresse. Ele tinha 4 anos e estava sendo sistematicamente convencido de que era louco. Isso é uma das formas mais cruéis de abuso que existe. Mas o momento mais impactante veio quando Rafael testemunhou. Ele subiu ao banco lentamente, parecendo ter envelhecido anos em meses. O promotor foi gentil. Senhor Tavares, sei que isso é difícil, mas preciso que conte ao júri, quando percebeu que algo estava errado. Deveria ter percebido desde o início, Rafael disse, sua voz carregada de culpa. Meu filho me dizia que havia alguém em seu quarto, que via uma mulher assustadora. E eu não acreditei nele. Achei que eram pesadelos, que era o luto pela mãe. Mas ele estava me dizendo a verdade o tempo todo. E quando soube o que Cristina estava fazendo, como se sentiu? Rafael fechou os olhos. Como se tivesse falhado na única coisa que realmente importava, proteger meu filho. Eu trouxe essa mulher para nossa casa. Dei a ela acesso a Miguel. Confiei nela. E ela usou essa confiança para torturar uma criança inocente. Por quê? Qual era a motivação dela? Dinheiro. Herança. Miguel herdou a maior parte das ações da empresa de sua mãe. Se ele fosse declarado mentalmente incapacitado, esses bens iriam para meu próximo filho. Rafael olhou para Cristina, e pela primeira vez, vi verdadeiro desprezo em seus olhos. Ela estava grávida. Ela viu meu filho não como uma criança, não como um ser humano, mas como um obstáculo financeiro.
e tentou removê-lo da forma mais cruel possível. O advogado de defesa tentou um contra-interrogatório, mas Rafael não vacilou. Respondeu cada pergunta com calma e convicção. Não havia como distorcer seus testemunhos. Quando Cristina finalmente foi chamada para testemunhar, ela tentou chorar, tentou evocar simpatia. Falou sobre como havia se sentido rejeitada por Miguel, sobre como a pressão de ser madrasta de uma criança enlutada havia sido demais, sobre como não estava em seu juízo perfeito. Mas então o promotor reproduziu, mais uma vez, aquele momento específico do vídeo. Cristina removendo a máscara, olhando para o espelho, sorrindo enquanto dizia: "Logo logo você vai sair daqui, e tudo que deveria ser seu vai ser meu." "Senhorita Tavares", o promotor disse calmamente, "aquilo parece alguém que não está em seu juízo perfeito? Ou parece alguém executando um plano cuidadosamente calculado?" Ela não teve resposta. O júri deliberou por menos de 2 horas. Quando voltaram, o veredicto foi unânime: culpada em todas as acusações. Abuso psicológico de menor. Tentativa de fraude. Conspiração. A sentença veio 1 semana depois. 5 anos de prisão, com possibilidade de redução para 3 por bom comportamento. Não era o suficiente, na minha opinião, mas o juiz explicou que a gravidez havia sido considerada como fator atenuante. No entanto, o juiz disse, olhando severamente para Cristina: "Quero deixar claro que se não fosse pela sua condição atual, essa sentença seria significativamente mais severa. O que você fez a essa criança é imperdoável. Você manipulou, mentiu e torturou um menino inocente. E pelo resto da sua vida, terá que viver com isso." Quanto à investigação sobre a morte de Beatriz, nunca houve provas suficientes para uma acusação formal de homicídio. Mas as suspeitas permaneceram, e Cristina carregaria essa sombra para sempre. 3 meses depois do julgamento, era minha formatura. 4 anos de estudo, noites sem dormir, trabalhos intermináveis, tudo culminando naquele momento. Mas quando olhei para a plateia, procurando por rostos familiares, não foram meus pais que vi primeiro, embora estivessem lá, orgulhosos na segunda fileira. Foi Miguel. Ele estava na primeira fileira, ao lado de Rafael e Luciana, usando um terno pequeno que o fazia parecer absurdamente adorável. Quando nossos olhos se encontraram, ele acenou freneticamente, um sorriso enorme no rosto. Um sorriso real, genuíno, livre de medo. Depois da cerimônia, ele correu até mim, pulando em meus braços. "Marina, você é uma psicóloga de verdade agora." "Sou sim", ri, girando com ele. "Uma psicóloga de verdade. Você vai cuidar de mim para sempre?" "Para sempre, meu amor. Prometo." Rafael se aproximou, estendendo a mão. Dentro dela, uma pequena caixa de veludo. "Antes que você pergunte, não é um pedido de casamento", ele riu. "Mas é um compromisso de outro tipo." Abri a caixa. Dentro, havia uma chave ornamentada, antiga, claramente de uma porta da mansão Tavares. Mas também havia algo mais, um contrato. "É um contrato de trabalho", Rafael explicou. "Como psicóloga residente da família Tavares. Salário mais que justo, casa fornecida, horários flexíveis. E uma cláusula especial: você sempre terá autonomia total sobre o tratamento e bem-estar de Miguel. Sem interferências. Sem questionamentos." Lágrimas encheram meus olhos. "Rafael, eu não sei o que dizer." "Diga sim. Miguel precisa de você. E, honestamente, eu também. Você nos trouxe de volta à vida, Marina. Nos devolveu o sol." Olhei para Miguel, que me observava com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os da mãe que ele nunca conheceria direito. Pensei em como ele tinha mudado nesses meses, as risadas voltando, a confiança crescendo, os pesadelos diminuindo. Não desapareceram completamente, provavelmente nunca desapareceriam totalmente, mas agora eram apenas sombras ocasionais, não mais a presença constante e aterrorizante que haviam sido. "Sim", eu disse. 1000 vezes sim." 2 anos se passaram. A mansão Tavares era um lugar completamente diferente agora. Os jardins, antes abandonados, floresciam com rosas e jasmins. As janelas, antes sempre fechadas, ficavam abertas deixando o sol entrar. E por aqueles corredores onde antes ecoavam apenas passos solitários, agora ressoavam risadas.
Miguel, aos 6 anos, estava na primeira série. Tinha amigos, participava de atividades, amava futebol, para a alegria de Rafael, que não entendia muito de barcos, mas entendia tudo de futebol. Ainda fazia terapia comigo semanalmente, mas agora era mais como conversas entre amigos, ajudando a processar emoções e construir resiliência. Em uma tarde de sábado, ele veio até mim com uma pergunta que eu sabia que eventualmente viria. Marina, posso te perguntar uma coisa sobre minha mãe? Estávamos no jardim, eu lendo relatórios enquanto ele desenhava. Coloquei os papéis de lado. Claro, amor. Qualquer coisa. Você acha que ela ficaria brava comigo? Por causa da Cristina? Por eu não ter conseguido impedir? Meu coração se apertou. Mesmo depois de tudo, ainda carregava essa culpa. Miguel, olha para mim. Esperei até seus olhos encontrarem os meus. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Nada. Você era uma criança. Você é uma criança. E sua mãe nunca, jamais, ficaria brava com você. Ela ficaria orgulhosa. Orgulhosa? De quê? De como você foi corajoso. De como você sobreviveu. De como você continuou sendo doce e gentil mesmo depois de tudo que passou. Você poderia ter se tornado amargo, com raiva. Mas não se tornou. Você ainda ama, ainda confia, ainda sorri. Sua mãe ficaria incrivelmente orgulhosa disso. Ele pensou por um momento. Você acha que ela me vê? Do céu. Tenho certeza que sim. E tenho certeza que ela te ama muito. Sempre amou, sempre amará. E você? Ele perguntou, sua voz pequena. Você me ama? Com todo meu coração, Miguel. Com todo meu coração. Ele se aproximou, me abraçando forte. E naquele momento, naquele jardim ensolarado, senti que havíamos finalmente alcançado o que buscávamos: paz. Certo dia, recebi uma carta. Era de Cristina, escrita da prisão. Por um longo momento, considerei simplesmente jogá-la fora sem ler. Mas minha curiosidade psicológica venceu. A carta era surpreendentemente curta. Marina, não espero seu perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba que penso, todos os dias, no que fiz. Tenho uma filha agora, Clara. Ela está sendo criada por minha tia, uma mulher boa que nunca cometeria os erros que cometi. E toda vez que vejo fotos dela, penso em Miguel. Em como destruí a infância dele. Em como fui monstruosa. Não sei se isso importa para você, mas me arrependo. Não por ter sido pega, mas pelo que fiz. Pela primeira vez na vida, entendo que havia um ser humano real, uma criança real, do outro lado de minhas ações. Nunca terei a chance de ser mãe para a Clara da forma que deveria. E é justo. É o que mereço. Mas se algum dia, de alguma forma, puder dizer a Miguel que sinto muito, por favor, diga. Não que isso mude algo, mas porque é verdade. Cristina. Mostrei a carta para a doutora Helena. Ela leu cuidadosamente, então me olhou. O que você acha? Acho que arrependimento é fácil quando você enfrenta as consequências, eu disse. A questão é se ela realmente mudou, ou se apenas lamenta ter sido pega. Sabedoria além dos seus anos, doutora Helena sorriu. Você vai mostrar para Miguel? Não agora. Talvez quando for mais velho, se perguntar. Mas agora? Agora ele precisa focar em curar, não em processar o arrependimento dela. Concordo completamente. Guardei a carta em um cofre, junto com todos os documentos do caso. Um dia, Miguel poderia querer lê-la. Ou não. Seria a escolha dele. No terceiro aniversário da noite em que expus Cristina, Rafael organizou um jantar especial. Era apenas nós três, ele, Miguel e eu, na grande sala de jantar que tantas vezes havia sido cenário de tensão e mentiras. Mas agora estava cheia de luz, decorada com desenhos de Miguel, com flores frescas do jardim, com fotos da família, incluindo, finalmente, fotos de Beatriz, que Rafael havia tirado dos armários e colocado em exposição novamente. Um brinde, Rafael levantou sua taça de vinho, eu tinha suco, Miguel tinha refrigerante de guaraná, as pessoas corajosas que enfrentam monstros. E vencem. Aos heróis. Miguel gritou, sempre dramático.
Aos sobreviventes, eu disse suavemente. E aos recomeços. Enquanto comíamos, um churrasco que Luciana havia preparado, a casa cheia de aromas deliciosos e risos, olhei ao redor e percebi algo. Aquela casa, que uma vez foi assombrada por mentiras e maldade, agora vibrava com algo diferente. Amor. Verdade. Luz. Depois do jantar, coloquei Miguel na cama. Ele ainda usava o projetor de estrelas, mas agora não era para segurança, era só porque ele achava bonito. Marina, ele disse, enquanto eu o cobria, quando eu crescer, quero ser como você. Como assim? Quero ajudar crianças que estão com medo. Quero ser a pessoa que acredita nelas quando ninguém mais acredita. Lágrimas encheram meus olhos. Você vai ser incrível nisso, Miguel. Porque você sabe como é estar assustado. E sabe como é ser salvo. Foi você que me salvou. Não, eu beijei sua testa. Você se salvou. Você foi corajoso o suficiente para continuar dizendo a verdade mesmo quando ninguém acreditava. Eu só acreditei. E dei a você as ferramentas para provar. Ele bocejou, os olhos se fechando. Acha que a mamãe está orgulhosa de mim? Tenho certeza absoluta. Enquanto ele adormecia, fiquei ali por um momento, observando. O menino que uma vez tremeu na cama, aterrorizado pela mulher branca, agora dormia tranquilo, sonhos pacíficos pintando um sorriso em seu rosto. Desci e encontrei Rafael na varanda, olhando para o jardim iluminado pela lua. Ele dormiu? Rafael perguntou. Como um anjo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas curtindo a paz da noite. Marina, Rafael finalmente disse, você sabe que mudou nossas vidas, não sabe? Completamente. Vocês mudaram a minha também. Me ensinaram que psicologia não é só teoria em livros. É sobre ver pessoas reais, em situações reais, e ter coragem de agir. Você sempre teria tido essa coragem. Apenas precisava da situação certa para mostrá-la. Ele se virou para mim. Beatriz teria gostado de você. Teria confiado em você com Miguel, assim como eu confio. Era a primeira vez que ele mencionava Beatriz assim, tão abertamente, sem dor visível. Você está seguindo em frente, observei gentilmente. Estou tentando. Por Miguel. Por mim. Por Beatriz também. Ela não gostaria de me ver preso ao passado. Ele sorriu tristemente. Mas nunca vou esquecer. Nunca vou deixar de ser grato a ela por Miguel. E nunca vou deixar de ser grato a você por salvá-lo. Anos depois, quando Miguel estava com 10 anos, ele teve um projeto escolar sobre heróis. Cada criança deveria escolher alguém que admirava e fazer uma apresentação. Eu esperava que ele escolhesse um jogador de futebol, ou talvez um super-herói dos quadrinhos. Em vez disso, ele fez uma apresentação sobre mim. Minha heroína não usa capa, ele leu para a classe. Rafael me contou depois com lágrimas nos olhos. Ela usa jeans e camiseta. Ela não tem superpoderes. Ela tem algo melhor. Ela acredita. Quando eu era pequeno, algo muito ruim aconteceu comigo. Eu tentei contar para as pessoas, mas ninguém acreditou. Exceto ela. Marina Santos, minha psicóloga e minha amiga, acreditou em mim. E por causa disso, me salvou. Heróis reais não precisam de poderes. Eles só precisam ver a verdade quando todo mundo está cego. Quando Rafael me contou isso, chorei. Chorei por tudo que havíamos passado, por todo medo e dor, mas também pela jornada incrível que fizemos juntos. Hoje, 10 anos depois daquela primeira noite chuvosa quando cheguei à Mansão Tavares, ainda moro aqui. Miguel tem 14 anos agora, um adolescente alto e confiante que ama futebol, videogames e desenhar navios como avô. Ele ainda tem sessões comigo, mas agora são mais sobre navegar a adolescência do que processar trauma. Os pesadelos pararam há anos. A mulher branca não visita mais, exceto ocasionalmente nos sonhos, mas até esses perderam o poder de aterrorizá-lo. Ele os vê pelo que são, memórias de algo que sobreviveu, não algo que o define. Cristina cumpriu sua sentença e foi liberada há 2 anos. Ela se mudou para o interior de São Paulo, onde trabalha em um centro comunitário ajudando mulheres em situações difíceis. Não sei se é redenção real ou apenas penitência. Não importa mais. Nossa história com ela terminou.
Clara, sua filha, está crescendo bem com a tia. Rafael garante que ela tenha tudo o que precisa financeiramente, mas mantém distância respeitosa. É complicado, mas é o melhor que pode ser feito dadas as circunstâncias. Quanto a mim, abri meu próprio consultório. Especializo-me em crianças que passaram por trauma, que têm histórias que ninguém acredita, que precisam de alguém para ouvi-las de verdade. E toda vez que uma criança assustada se senta na minha frente, contando histórias impossíveis, eu lembro de Miguel. Lembro de como quase perdemos ele porque os adultos ao redor estavam cegos. E eu acredito. Sempre acredito primeiro, investigo depois. Em uma noite recente, sentada no mesmo jardim onde tudo começou, Miguel se juntou a mim. Ele estava quase da minha altura agora, sua voz começando a mudar. Marina, posso te perguntar algo? Sempre. Por que você acreditou em mim? Naquela primeira noite, quando eu disse que havia uma mulher no meu quarto, por que você acreditou quando ninguém mais acreditava? Pensei cuidadosamente na resposta. Era uma pergunta importante, merecia uma resposta honesta. Por que eu disse finalmente? Eu vi seus olhos. E nos seus olhos, não vi loucura. Vi medo. Medo real, do tipo que você não pode fingir. E eu sabia que crianças não mentem sobre estar com medo. Elas podem imaginar coisas, sim, mas não com aquele tipo de terror. Você estava genuinamente aterrorizado. E isso significava que algo estava acontecendo. Algo real. E se você estivesse errada? E se eu realmente estivesse imaginando? Então eu teria te ajudado com isso também. Mas eu sabia que não estava errada. Meus instintos, meu treinamento, meu coração, tudo me dizia que você estava dizendo a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então, obrigado por me salvar. Obrigado por ser corajoso o suficiente para ser salvo. Olhamos para a mansão, toda iluminada, tão diferente daquela construção sombria e assustadora que era quando cheguei pela primeira vez. As janelas brilhavam com luz dourada. Podia ouvir Rafael lá dentro, rindo de algo na televisão. Luciana estava cantarolando na cozinha, preparando o lanche noturno. Era um lar. Finalmente, verdadeiramente, um lar. Sabe, Miguel disse pensativo, às vezes ainda penso naquela noite. Quando você mostrou os vídeos. Quando tudo foi revelado. E como você se sente sobre isso agora? Aliviado. Porque finalmente alguém viu. Finalmente alguém soube que eu não estava louco. Ele olhou para mim. E sabe o que mais? Aprendi algo importante. O que foi? Que a escuridão pode ser assustadora. Mas sempre, sempre há uma luz. Às vezes é uma estrela no céu. Às vezes é uma lanterna. E às vezes, ele sorriu, é uma babá corajosa com um projetor de estrelas inteligente. Ri, abraçando, você se tornou muito sábio, sabia? Tive uma boa professora. Ficamos ali enquanto a noite caía completamente, sentados em confortável silêncio. E percebi que esta era a história que eu sempre quis ter, não de trauma e maldade, mas de sobrevivência e esperança. De um menino que foi quebrado, mas se reconstruiu mais forte. De uma família que foi destruída, mas se reformou em algo novo e belo. Porque no final, é isso que importa. Não os monstros que enfrentamos, mas a luz que encontramos depois. Não o medo que sentimos, mas a coragem que descobrimos. Não há escuridão que nos cerca, mas as estrelas que escolhemos seguir. E aqui, na Mansão Tavares, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, nós encontramos todas essas coisas. Encontramos nossa luz. Encontramos nossa verdade. Encontramos nosso lar. Se você passar pela Mansão Tavares hoje, verá uma placa de bronze ao lado da porta principal. Foi Miguel quem insistiu em colocá-la quando completou 13 anos. Ela diz simplesmente: nesta casa, acreditamos nas crianças. Nesta casa, a verdade sempre vence. Nesta casa, a luz é mais forte que a escuridão. E embaixo, em letras menores, em memória de Beatriz Tavares, que ensinou seu filho a ser corajoso. E em homenagem a Marina Santos, que acreditou quando ninguém mais acreditava. Toda vez que leio, choro um pouco. E toda vez, me lembro do porquê escolhi esta profissão.
Não é pelos diplomas na parede ou pelos livros que publiquei sobre trauma infantil. É por momentos como aquela primeira noite, quando o menino assustado me disse que havia um monstro em seu quarto, e eu acreditei. Porque às vezes, os monstros são reais. Mas os heróis também são. E às vezes, tudo que você precisa para vencer a escuridão é alguém corajoso o suficiente para acender uma luz. Mesmo que essa luz venha de algo tão simples quanto um projetor de estrelas. Marina Santos, psicóloga, Rio de Janeiro, Brasil.